Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje nós iremos falar sobre Database Link. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês aí é muito importante para que esse conteúdo, para fazer esse conteúdo chegar aí o máximo de pessoas possíveis, beleza? Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre Database Link. A gente vai estar falando aí de Database Link entre dois bancos de dados Oracle, tá? Essa é uma das formas de você poder conectar dois bancos de dados Oracle, tá? Que estão na mesma máquina ou que estão em máquinas diferentes. Vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo de como fazer toda a configuração necessária para que o DB Link fique lá disponível, operacional, e você consiga construir consultas usando esse DB Link, consumindo dados de outro banco de dados Oracle, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, tá? A gente está falando aí de DB Link, né? Como eu mencionei para vocês na introdução. E o nosso vídeo, né? A gente está falando de Oracle Database criando um DB Link, tá? Um DB Link que vai ser de um Oracle para um Oracle Database, tá bom? Entre bancos aí, iguais, né? Entre bancos em SGBDs iguais, né? Então, criando o DB Link, onde esse DB Link vai ser origem Oracle, destino Oracle, beleza? Então, vamos aqui para o nosso ambiente. Eu estou aqui com o script, tá? Primeiramente, né? O script, os comandos, a sequência de comandos que eu vou estar utilizando vai estar disponível aí para vocês na descrição, tá? Para vocês acompanharem também, fazer e tudo mais. E eu estou aqui conectado na minha máquina, onde eu vou estar fazendo a demonstração, tá? Tem duas conexões aqui, tá até coloridinho, já eu explico para vocês aqui o que é cada coisa. Mas primeiro aqui vamos para o nosso ambiente. Bom, sistema operacional Oracle Linux 8, certo? Que é a minha máquina virtual aqui, e com o SGBD 19C instalado, tá? Então, em ambos os bancos de dados, a versão é 19C. No meu origem, tá? Por que, pessoal, origem e destino, né? Porque o DB Link ele conecta dois bancos de dados, um origem e um destino. Aqui no nosso caso, nesse vídeo, né? Oracle para Oracle. Um banco origem vai se conectar a um banco destino, tá? E o meu banco origem, como é que ele é? Ele é um single instance sem multitenant, ou seja, um não CDB. E o meu destino, ele é um single instance com multitenant, ou seja, o CDB PDB. Tá? A gente vai estar conectando um não CDB a um CDB. No caso aqui, a gente vai estar conectando a um dos PDBs desse CDB aqui do destino. Beleza? E poderia ser o inverso também, tá, pessoal? Eu quero conectar um PDB a um não CDB. Funciona também, sem problema nenhum. Tá? E quais versões se aplicam, né? Isso que eu vou demonstrar para vocês. Versão 11G e superiores, tá? Então, eu estou usando aqui a 19, por quê? Porque é a última versão com suporte da Oracle aí, né? A release corrente com suporte. Então, por isso que a gente está usando a 19C, tá? Mas, porém, funciona aqui das versões 11 e superiores. Beleza? Então, um pouquinho aqui do nosso ambiente, tá? Para vocês entenderem aqui. E aqui eu estou conectado à minha máquina virtual, tá? Eu estou usando uma máquina só, tá, pessoal? Essa questão de conectar um Oracle a um outro Oracle, tá? Quando a gente está falando assim de banco de dados, né? Eu tenho um banco de dados de origem, eu quero conectar esse banco de dados em um destino. Esse destino pode ser um banco na mesma máquina, que é o meu caso aqui, tá? Eu estou com duas conexões aqui no mesmo host, ou seja, eu tenho dois bancos de dados nesse host. Ou pode ser que o destino esteja em um host diferente, tá? Não tem problema nenhum. O que você tem que garantir é que eles se comuniquem, tá? Via rede. Se não estiver se comunicando, tem que se comunicar, mas se estiver se comunicando, tá tudo certo. Vocês vão perceber aqui na hora que eu fizer uma configuração aqui, que isso não tem muita relevância, né? De onde está o destino, desde que eles se comuniquem, tá? No meu caso aqui desse exemplo, tá, pessoal? Os dois bancos de dados, o origem e o destino, estão na mesma máquina, tá? Inclusive é assim que se faz quando você quer conectar dois bancos que estão no mesmo host, tá?
do jeito que eu estou fazendo, vou demonstrar aqui para vocês. Porém, se o destino estiver num host diferente, você tem que garantir que eles se comuniquem, os hosts, né, via rede. E aí lá na configuração que a gente fizer apontando para o destino, vocês vão ver que é só você colocar a configuração lá apontando para o destino. Então aqui, ó, o meu banco de dados de origem, esse cara aqui, ó, perceba, ele é um não CDB, né, como eu falei para vocês, né, fiz aqui o show PDBs, não tem nenhum PDB, ele não está configurado na arquitetura multitenant, e para ser mais específico, né, a versão 19.3. E para facilitar para vocês aqui, eu coloquei no tab, na minha tab aqui da minha conexão, eu estou conectado aqui a SSH no software do MOBA, tá? Vocês podem usar aí o recurso de SSH que vocês quiserem, tá? Não tem pré-requisito para isso. Mas aqui para facilitar, ó, a origem, a tab aqui é azulzinha, e o destino, a tab é vermelha, tá? Só para vocês se localizarem melhor aí no vídeo, tá? Aí onde eu estou fazendo os comandos também. Mas aqui na sequência vai ter uma descrição também aqui na frente de cada parte, ó. Destino, origem, destino, origem, tá? De onde vai ser executado aquele comando. Então, origem, esse cara aqui que é não CDB, e esse banco aqui que é CDB, tá? O meu destino, ele é CDB, e aqui a tab vermelha é destino, tab azul origem. E aí a gente vai estar fazendo aqui a manipulação toda com esse PDB aqui, ó, esse PDB 01. Tá? Poderia ser com qualquer um, tá, pessoal? Eu escolhi o PDB 01 só para demonstrar mesmo. Tá? Então, situando vocês aí de onde estamos, né, para onde vamos aqui, né, origem e destino e tudo mais. Beleza? Então, contextualizados, vamos então aqui para a nossa sequência de fato. Tá? Bom, pessoal, primeiro aqui, né, o que é o DB-Link? Né? Eu coloquei uma definição simples aqui, rápida, objetiva, né, para vocês poderem entender o que é isso. Né? Um database link, né, um objeto criado é um esquema de um banco de dados que possibilita ali o acesso a objetos de outro banco de dados. Tá? Seja ele Oracle ou não. Tá? Então, pode ser entre bancos, né, vocês vão ver o termo aí heterogêneos, né, e homogêneos, ou seja, bancos da mesma SGBD, né, e diferentes também. No nosso caso, de Oracle para Oracle. Então, ele permite, né, que você possibilita acesso a objetos de outro banco de dados. Tá bom? Esse tipo de sistema é conhecido como sistema de banco de dados distribuídos e pode ser, eu já tinha falado antes, né, homogêneo quando acessa outros bancos de dados Oracle e heterogêneo quando acessa outros tipos de banco de dados. Tá? SQL Server, MySQL, Postgre, tem como fazer essa configuração também para bancos de dados heterogêneos. Tá? Então, mas qual que é o principal aqui que eu quero que vocês entendam? A função, né? Acesso a objetos de outro banco de dados. Tá? Vai que a sua aplicação precisa consumir dados de um banco de dados, de outro banco de dados Oracle, tá? Estando ele na sua máquina, na mesma máquina ou em outra máquina, né? Então, é para isso que o DB-Link funciona. Tá? E aí a gente vai estar pondo em prática tudo isso aí. Para melhor entendimento, pessoal, vamos aqui algumas definições, tá? Origem, banco de dados onde o DB-Link vai ser criado aqui na nossa sequência, tá? E é onde você vai criar também, né? A origem onde você vai estar criando aí o seu, né? Isso aqui é para vocês implementarem no ambiente de vocês aí. E destino é o banco de dados que será acessado pelo DB-Link criado na origem, tá? Vocês vão ver que na hora que a gente criar o DB-Link aqui na origem, a gente vai passar algumas informações do destino. E o destino, né, é o objetivo, né, de onde que o origem quer acessar. É o banco de dados, né, que vai ser acessado pelo DB-Link. O DB-Link é que vai permitir isso. Beleza? Então, eu coloquei essas definições aqui, porque no decorrer aqui da sequência de comandos, vocês vão ver muito essa palavra, tá? Só para ficar melhor o entendimento aí para vocês no vídeo. Beleza, vamos lá então. Uma outra definição aqui, uma outra observação, na verdade, né, em relação às características, né, os tipos de DB-Link. Existem dois, tá? Quando a gente se fala de Oracle. Existe o público e existe o privado. Tá? DB-Link público e DB-Link privado. Qual que é a diferença entre eles? Tá? O público, todos os usuários do banco de dados terão acesso ao DB-Link. Tá? Quando a gente for criar, vocês vão ver que a gente coloca lá uma das palavras lá, a gente coloca, né, da criação é public
Database Link. Então, quer dizer que ele é público. Nesse caso, todos os usuários do banco de dados terão acesso ao DB Link. Todos mesmo, tá, pessoal? Não vai ter distinção. Ou seja, porque ele é público, né? E o privado só podem ser acessados pelo usuário que o criou, tá? Que criou o DB Link. Então, tem essa diferenciação, né, de público e privado. E aí eu entro na questão do critério de segurança, tá? Não só ensinar vocês, mas dar os detalhes aí de possíveis problemas que vocês podem ter em relação a público e privado. O público vocês já perceberam, né? Todos os usuários do banco de dados terão acesso ao DB Link. Isso aqui pode ser um problema, né? Que imagine alguém mal intencionado que tenha acesso ao seu banco de dados e você tem DB Links públicos, tá? Dependendo do usuário que for usado para conexão lá com o destino, isso aqui pode ser muito problemático, tá? Se for um usuário lá no destino, vocês vão entender, tá? O que é esse usuário lá no destino. A gente cria um usuário lá no destino. Se esse usuário lá no destino tiver acesso full, por exemplo, a todos os objetos da aplicação lá no banco de dados do destino, nossa, isso pode ser um problema muito grande, tá, pessoal? Via de regra, eu recomendo não ter DB Link público no banco, tá? Sempre usar o privado, porque o privado ele vai pertencer àquele usuário que você está criando ele, tá, pessoal? Então, só aquele usuário que vai acessar aquele DB Link. E nenhum outro usuário do banco vai acessá-lo, tá? Só o usuário ao qual você criou. Então, isso já é um critério de segurança, tá? Eu até coloquei aqui, ó. Critério de segurança, usar sempre o DB Link privado. Se você tiver público, só recomendo vocês ajustarem, tá? Ajustarem para usar só privado dentro daquele usuário que precisa acessar o banco, aquele destino, aquele banco remoto, tá? Não precisa ter mais que isso. Bom, criar um usuário específico para o DB Link no destino, a gente vai entender isso aqui na próxima etapa, inclusive, tá? Geralmente, o que acontece? Lá no destino, você tem o usuário que é dono dos objetos da aplicação daquele banco. Tá? Geralmente, se usa esse usuário como usuário de conexão do DB Link, tá, pessoal? Claro que se você estiver usando ele, esse usuário ele vai ter privilégio em todos os objetos. Em todos os objetos que aquele usuário tem. E se ele for o usuário da aplicação, né, o usuário dono dos objetos da aplicação, lascou, né, porque ele vai estar acessando tudo. Então, o que eu recomendo? Você cria um usuário específico para o DB Link e atribui os privilégios, isso no destino, somente os privilégios necessários para aquele usuário. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, atribuir somente os privilégios necessários para o usuário criado no destino. Tá? Para quê, pessoal? Para que ele não tenha acesso a mais do que ele precisa. Não precisa disso. Tá? Então, são critérios de segurança bem relevantes. Eu estou pontuando aqui para vocês porque isso faz diferença. Tá? Porque se houver algum problema de invasão ou alguém mal intencionado, isso aqui pode ser catastrófico. Tá? E o cara vai prejudicar não só o banco de origem, mas o de destino também, se ele souber, né, acessar lá via DB Link e tudo mais. Tá bom? Então, fiquem muito, muito atentos a esses critérios aqui. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês como é que cria os dois, o público e o privado, mas atenção, de novo, aos critérios de segurança aqui, tá? Em relação a esses acessos. Beleza, isso aqui é muito comum para os desenvolvedores, geralmente criam muito os públicos, né? Então fiquem atentos aí, tá, pessoal? Quem for DBA de alguma empresa, se tiver isso aqui, já fique esperto. Eu recomendo vocês, se tiver DB Link público, mudar tudo para privado, tá? A não ser que tenha ali algum pré-requisito muito específico, tá? Mas geralmente não tem, então crie sempre o privado. Beleza? Aqui algumas observações relevantes em relação aqui a DB Link, tá? Para a gente começar esse vídeo. E agora, de fato, vamos para a sequência aqui, ó, da criação do DB Link, tá? DB Link de Oracle para Oracle aí. A gente vai estar fazendo todos os passos aí para poder vocês criarem o DB Link, tá? A gente criar comigo aqui. Primeiro passo, pessoal, a gente vai criar um usuário que será usado, né, pelo DB Link. E onde que a gente vai criar esse usuário? No destino, tá? Quando a gente for criar o DB Link, vocês vão ver lá no comando, a gente tem que passar um usuário e uma senha. Esse usuário e uma senha é um usuário e senha lá no banco de destino que vai acessar os objetos que você precisa. Que tem acesso aos objetos que você precisa. E aí, como eu disse, crie um usuário
só para fazer isso, tá? Até para poder também ter uma questão de rastreio, né? Se você usar o mesmo usuário da aplicação, igual eu mencionei anteriormente, fica mais difícil, né? Se todos os usuários, né, usuários pessoas, acessam o sistema e o sistema usa só um usuário, que é o usuário da aplicação, fica mais difícil rastrear. Se você tem esse cara aqui diferente, já fica mais fácil também o rastreio, tá? Então, a gente vai criar um usuário que vai ser usado pelo DB-Link lá no destino. Voltando aqui, né? Azulzinho origem, vermelho destino. A gente vai estar usando o PDB01, tá? E é nele que a gente vai estar criando aqui esse usuário aqui de destino, tá? O que eu coloquei aqui, pessoal? Criei aqui o usuário, a gente vai um comando de criar usuário, tá? O nome dele é user destino, a senha dele é senha 123, cria uma senha mais complexa aí, tá, pessoal? Aqui é só para demonstração mesmo. Estou dando um grant de connection, de create session para esse usuário e estou apenas dando um grant de select nesse esquema aqui, ó, aplicação e nessa tabela empregados para o usuário destino. Aqui, pessoal, esse aplicação.empregados é um esquema que eu criei aqui que vai simular o seu esquema de aplicação aí, tá? E os objetos que ele possui, tá, pessoal? Para vocês entenderem essa questão aqui, ó, do atribuir somente os privilégios necessários para o usuário criado no destino, tá? Na hora que a gente for lá testar, isso aqui vai ficar mais evidente, tá? Por isso que nessa parte aqui, eu estou criando um usuário que é o usuário que vai ser usado pelo DB-Link. Só que esse usuário ele não é o usuário dos objetos da aplicação, tá? Qual que é esse usuário? Nessa simulação, nessa demonstração aqui, é esse cara aqui, aplicação.empregados. Aí, imaginem que esse esquema aplicação tem uma série de objetos, só que o meu usuário user destino vai ter acesso somente ao empregados e select. Tá? Vamos elucidar isso melhor? Então, eu vou conectar aqui no PDB, ó. Connect. Vou conectar no PDB com esse usuário aqui, aplicação, só para vocês verem, tá? Então, connect, aplicação, aplicação, a minha senha, tá? @pdb01. Não se preocupe com essa forma de conexão, isso aqui não é relevante, tá, pessoal? Eu só estou querendo mostrar para vocês os objetos que esse usuário tem, tá? Então, vega show user, lá, aplicação. Se eu vier aqui, ó, select, table, name from the user tables. Vocês vão ver, ó, que esse usuário aplicação ele possui a tabela empregada, a tabela endereço, a tabela dependentes. Imaginem aí que ele possui uma série de outros objetos. Só que o usuário que eu vou criar, que é o usuário user destino, ele vai ter acesso somente ao aplicação empregados. Tá? E quando a gente for lá testar, a gente vai testar isso. Se ele vai conseguir ler o empregado, se ele vai conseguir ler o endereço, esse objeto endereço, se ele vai conseguir ler esse dependentes. Tá? Em teoria, é para ele ler só empregado, os outros ele não é para ler. Então, eu só quero mostrar para vocês aqui, simulando, né, que esse esquema aplicação é o esquema da aplicação que vocês têm aí e que eu estou simulando aqui também. Tá? Então, vamos criar. Tá? Eu vou sair aqui. Vou fazer o exit e vou conectar novamente. PDBs. E vou alternar para o PDB01 como sys mesmo, tá? Que é para poder criar o usuário. Tá? Vou criar o usuário user destino. Então, alter session set container igual PDB01. Beleza? Vem aqui, ó, select username from DBA users order by 1. Bom, eu não tenho aqui o user destino, mas eu tenho aqui a aplicação, né? Que é o nosso usuário da aplicação, e a gente vai criar agora o user destino. Eu vou criar aqui o usuário. Beleza, usuário criado. Privilégio de connect e create session. Certo? Tá lá. E privilégio de select apenas na tabela empregados do esquema aplicação. Vamos testar isso? Eu até coloquei aqui, ó. Lembra, pessoal? Eu ainda estou aqui no destino, tá? Tá tudo no destino aqui ainda. Vou conectar com o user destino, ó. Connect user destino. Beleza? E vou fazer aqui, ó. Select aplicação empregados.
Beleza. Lembra que tinha outras tabelas aqui, ó? Vamos tentar fazer aqui, ó, nesse endereço. Vou mudar aqui, ó. Endereço. Endereço ou endereços? Deixa eu confirmar. Endereço. É para ele não conseguir fazer esse select. Não conseguiu. Então, beleza. Fazendo aqui direto no destino, ele não acessou, né? A tabela endereço. Não é para acessar a outra tabela aqui também. Deixa eu ver qual é. Dependentes. Vamos testar aqui também, já que eu estou testando todos. Dependentes. Certo? Não é para funcionar também. Mas a empregados é para funcionar. Eu vou fazer aqui novamente, só para vocês verem. Tá, isso tudo no destino, pessoal. Como é que vai funcionar? Lá no origem, quando eu criar o DB-Link, tem que acontecer essa mesma coisa aqui, ó. Só que eu fazendo essa consulta do meu origem aqui, ó. Tá? Eu estou testando aqui no destino, tá? Porém, tem que acontecer essa mesma coisa eu fazendo a consulta através do DB-Link aqui na origem. Por isso que eu estou demonstrando para vocês aqui essa questão do destino, esse usuário que a gente está criando aqui, que vai ser usado no DB-Link, que ele de fato tem acesso somente a empregados. E quando a gente fizer a consulta usando o DB-Link no origem, tem que ter esse mesmo comportamento aqui. Ó. Acessar a empregados e não acessar a dependentes e endereço. Beleza? Só para vocês entenderem bem aí o contexto e a dinâmica. Tá, pessoal? Então, criamos o usuário destino, que é esse chamado user destino, tá? Então, ele já está criado aqui e a gente vai usar ele mais para frente na criação do DB-Link. Bom, essa primeira etapa a gente fez no destino, agora a gente vai fazer algumas coisas no origem, tá? A próxima etapa aqui é ver os DB-Links existentes. Tá? Eu deixei uma consulta aqui, ó, mudei, tá, pessoal? A tab aqui, minha conexão azulzinha, origem. Eu deixei uma consulta aqui para vocês, pessoal, só para vocês visualizarem os DB-Links que já existem no origem, tá? Que você vai criar o DB-Link. A gente vai usar aqui, ó, a view DBA DB-Links, tá? A gente vai pegar o owner desse cara, o DB-Link, o username, o host, a data de criação. E aqui eu coloquei 2 where, e está comentado, tá? Caso você precise fazer um filtro aí, né? Ah, eu quero um nome específico, quero de um usuário específico. Ele vai mostrar, tá? Então eu vou fazer essa consulta aqui. No origem, não tenho nenhum DB-Link criado nesse momento, tá? Nesse banco aqui, neste momento eu não tenho nenhum DB-Link. Então, só para vocês poderem visualizar os DB-Links que já existem. Beleza? Uma próxima etapa. A gente vai usar muito essa consulta aqui conforme a gente for fazendo os próximos passos, tá? Próxima etapa, pessoal, é a gente ajustar o TNS Names, adicionando no descritor, no origem, tá bom? E aqui eu coloquei a observação, né? O descritor que será adicionado, ele tem que apontar para o host e banco de dados do destino. É o que eu tinha mencionado lá para vocês anteriormente, tá? O origem, no origem, o banco, né? A máquina onde está o banco de dados de origem tem que se comunicar com o banco de dados a máquina de destino, tá? Nessa demonstração aqui, os dois bancos estão na mesma máquina, porém eu ainda tenho que criar esse descritor, tá, pessoal? Isso não exclui essa parte aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que o IP do servidor vai ser o mesmo IP, né? Se for um host diferente, você vai pôr o IP do host diferente, tá? E a gente vai fazer as configurações aqui agora. Beleza? Então, onde é que está o TNS Names? Aqui no Oracle Home, Network Admin, tá? É um arquivo chamado tnsnames.org mesmo. Beleza? Então, aqui no origem, né? Apesar de ser a mesma máquina, pessoal, eu estou encarando como origem aqui a conexão e o banco, tá? Eu vou sair aqui, certo? Vou limpar a tela. Se eu fizer aqui echo Oracle Home, vocês vão ver que o meu Oracle Home está aqui nesse lugar. 02, app, Oracle e tudo mais. Tá? Eu já estou com as variáveis de ambiente configuradas, por isso que ele reconheceu. Tá? Eu tenho um arquivo de variável de ambiente, tá, pessoal? Esse aqui. Env SL19C. Tá? Ele já está configurado. Tem o Oracle Home, tem o Oracle Seed e o Oracle Base. Tá tudo apontando para a minha instalação. Então eu vou entrar nesse caminho,
que é o do meu Oracle Home Network Admin. Vocês vão ver que aqui dentro eu tenho uma série de arquivinhos, tem um arquivo do Listener e o do TNS. A gente vai mexer nesse do TNS. Tá? Antes de mexer no TNS, que a gente vai adicionar essa entrada aqui, ó, pessoal. Deixa eu até tirar esse espaço aqui, porque acho que vai dar problema ali. Pode copiar. Tirei o espaço. Beleza, a gente vai pegar primeiro aqui as informações, tá? BD Destino é o nome do nosso descritor. Tá? Esse nome aqui pode ser o que você quiser, tá, pessoal? Geralmente o pessoal coloca o nome do banco de dados de destino, ou então o nome da aplicação lá do destino. Pode ser também, não tem problema nenhum. Tá? Você pode colocar o nome que você quiser. BD Destino é o que eu vou colocar aqui. Tá? Informação que a gente precisa. O IP do servidor. Qual que é o IP aqui? fconfig. 9268.151. Então, vamos substituir aqui. Qual que é a porta do listener lá do destino? Tá? Isso aqui a gente vai lá no destino ver. Então, só para vocês entenderem. Ó. Apesar de eu estar na mesma máquina, eu vou fazer a consulta aqui do lado do destino. Vou visualizar isso do lado do destino. Vou sair aqui. Eu já estou com as variáveis de ambiente configuradas aqui também. Tá? Então, eu vou lsnr ctl status. Vocês vão ver que está aqui o meu listener. Tá? E aqui no meu listener, a porta aqui é a porta 1522. Tá? Padrão, geralmente vai ser a 1521, tá, pessoal? Se você não tem ali mais nenhuma instalação, né, na mesma máquina, pode ser que você tenha o mesmo listener. Um listener só. No meu caso aqui eu tenho alguns listeners instalados, mas isso não é um problema, tá? Desde que você valide qual que é a porta que está configurada. No meu caso aqui é a 1522, geralmente é a 1521. Tá? Mas você valida isso aí dessa forma que eu fiz, né? Listener status. Beleza? E server dedicated é isso, service name. O service name é qual? O service name é o do PDB que eu criei aqui o meu usuário do destino aqui, ó. Tá? Lembra que eu falei que a gente vai usar o PDB01? Então a gente vai pôr o serviço do PDB01 aqui, ó. Na verdade está lá no começo, né? Aqui, ó. Lembra que eu falei? O PDB01 é o que a gente vai usar. Qual que é o serviço do PDB01 aqui no listener? Está aqui, ó. PDB01. Então é ele mesmo. Tá? Pode ser que tenha em outros lugares, tá? Em outros bancos, pessoal, tem um nome maior aqui e tudo mais, você vai copiar o nome inteiro. Tá? Ó, tem o serviço do PDB01, tem o do PDB02, tem o do PDB03. Tá? Vai ter de todos os PDBs que existem. Como a gente quer acessar o PDB01, então é o PDB01. Vou alterar aqui, ó. PDB01. Beleza? Então, configuramos aqui o descritor, que a gente vai colocar aqui no TNS Names, certo? E agora a gente vai colocar dentro do TNS Names, VI TNS Names. A gente já está aqui no caminho, certo? VI TNS Names. Bom, aqui eu já tenho uma série de descritores, tá? De outras, digamos assim, de outros carnavais. Vou adicionar aqui no início, vou editar o arquivo e vou adicionar aqui o meu descritor. Vou copiar e vou colar. Beleza, adicionado. Tá? Feito isso, vou sair salvando, .wq, e aí ele está adicionado. Tá? Vamos testar? Como é que a gente testa? Aqui, ó. BD Destino. Tá? TNSPing DB Destino. TNSPing é utilitário para testar descritor. Tá? Eu vou limpar a tela, voltar aqui para o CD, o CD Enter, quer dizer, TNSPing DB Destino. Ó, tem que funcionar. Ele trouxe para mim, ó, as informações do descritor e falou, ó, ok, retornou em tantos milissegundos. Tá? Então fez isso, pessoal, está funcionando. Eu estou acessando, estou chegando, tá? Isso não significa que eu consigo conectar ainda, eu estou chegando lá no destino. Tá? Eu posso fazer até um outro teste aqui, ó, se vocês quiserem. SQL Plus, user destino, a senha 123 @bd destino. Tá? Essa forma de conexão aqui, ele já vai conectar direto com o user destino. Eu executo ele aqui do meu origem.
Ele conectou, tá? Significa que eu, além de chegar no destino com o DNS Ping, eu consigo conectar usando aquele usuário que nós criamos ali anteriormente, tá? É interessante fazer esse teste, pessoal, porque se você já tiver algum problema aqui e o usuário não conectar, você já corrige antes de criar o DB-Link, tá? Porque na hora que você cria o DB-Link, ele não valida nada disso aqui, tá, pessoal? Ele não valida se o descritor do TNS funciona, ele não valida se o usuário e a senha funciona. Quando é que ele vai testar isso? Quando você for usar o DB-Link. Aí você vai descobrir os erros, tá? E o que eu prefiro? Eu prefiro já validar tudo antes para que não tenha problemas na hora de criar, tá? Na hora de usar, desculpa. Criar, ele vai deixar criar. Ele vai validar na hora da criação? Não. Na hora que você for usar, ele vai validar. Validou, deu erro, ele vai retornar o erro para você. Então, já valida tudo antes para deixar tudo operacional, tá? Beleza, saí aqui, certo? Vou deixar aqui esse outro teste aqui para vocês fazerem também, tá? Na hora depois que criou o descritor. Beleza? O próximo passo, pessoal, é um detalhezinho que às vezes pode acontecer, e aqui também a gente vai validar no origem, que é esse parâmetro aqui, global names, tá? Eu coloquei uma observação aqui em relação a esse cara, tá? É uma questão que às vezes acontece, que pode dar algum problema para vocês e eu vou já ensinar vocês aqui como contornar, tá? Ó, esse parâmetro aqui, ó, o valor da variável global names na instância onde o database link será criado, ele vai ser configurado no arquivo de inicialização ou na seção, tá? Com o alter session do banco de dados como true. O nome global do banco de dados remoto deve ser utilizado composto pelo nome do banco, ponto domínio, ou seja, os parâmetros do dbname, ponto dbdomain do arquivo de inicialização do init, tá? O que é esse detalhe aqui, pessoal? Nada mais é do que um qualificador. Se você tiver o global names como true, você vai ter que passar o nome do banco mais o domínio da sua rede. Se tiver como false, você não precisa, tá? E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode contornar isso, tá? É alterando para a seção caso ele esteja como true, que é o alter session set global names false. Isso aqui acontece bastante, pessoal, na nuvem, tá? Vocês vão ter que usar esse global names aqui false na nuvem, os CI, os DB System aí, da Oracle, tá? Então aí, para contornar, desabilitar nível de sessão, você pode alter session set global names false. Mas a gente pode validar se tá configurado isso ou não. Vou limpar a tela, ó, SQL Plus, /as/dba. Aqui começa com essa consulta, eu valido. O global name, ele não está com domínio. Significa que está false. Tá? Se eu não me engano, ele é um parâmetro também do banco. Show parameters global. Ó, global names está como false. Ó. Inclusive aqui o parâmetro está como false. Deixa eu adicionar isso aqui também. Show parameters global names. Tá? Tem que estar como false igual está aqui, tá? Caso seja true e isso você utilize, né, a sua aplicação utilize, isso seja um pré-requisito de alguma utilização aí, pessoal, é só alterar para a seção. Eu vou estar fazendo isso, tá? Só para vocês verem, né? Na verdade é só executar o comando mesmo, que não vai ter problema nenhum, tá? Mas quando eu for criar os DB-Links aqui, eu vou estar executando. Na verdade, já vou executar aqui agora. Vou executar aqui para essa seção, tá? Aqui no meu origem, ó, estou no origem, pessoal. Tab aqui está azulzinho. Vou para a seção, deixei como false, tá? Então, não terá esse problema aqui caso você esteja o parâmetro mesmo como true e você não vai precisar colocar o nome do banco.domínio. Tá? Uma observação relevante aí, porque eu já tive problemas com isso. Como eu mencionei, isso acontece principalmente lá nos DB Systems do OCI, tá? Nos bancos de dados do OCI. Então, já vai uma dica para vocês se precaverem contra isso. Bom, pessoal, falamos aí um monte de coisa, preparamos, criamos TNS Names, vimos DB-Link, falamos do Global Names, agora vamos fazer, né? Fazer acontecer. De fato, agora vamos criar os DB-Links, tá? Criando os DB-Links. Agora sim a gente vai criar os DB-Links. E aonde? Na origem, tá, pessoal? Novamente aqui, só para a gente confirmar, ó, não temos nenhum DB-Link neste momento criado, no meu origem. Ó, tem nenhum DB-Link. E o que a gente vai fazer agora? Criar DB-Link.
E aí eu coloquei aqui as formas de criação, tá? E eu coloquei, né? Público e privado. Público e privado, tá? E um requisito aqui, pessoal, que você precisa ter é o privilégio do sistema, chamado Create Database Link, tá? Principalmente para o seu usuário, se você for criar o DB-Link privado, tá bom? Porque o DB-Link privado, como eu mencionei, você vai criar ele conectado com o usuário, né? Dentro do usuário que vai usar aquele DB-Link, né? Como vocês lembrei da questão dos problemas, né? Esses critérios de segurança entre público e privado. Então, você vai dar esse privilégio para o usuário que vai usar o DB-Link, o respectivo DB-Link. Beleza? E aqui eu coloquei os comandos de criação de público e privado, tá? O público, ele, né, precisa, ambos os casos, né, precisa ter o privilégio, tá bom? E o privado, né, você tem que logar com o usuário dono do DB-Link, beleza? E aqui estão os exemplos dos comandos, tá, pessoal? Eu vou elucidar aqui para vocês e aí a gente vai criar. Bom, para criar um público, o comando é o mesmo, basicamente. O que vai mudar? Aqui no create do público, você vai ter o public aqui, ó. Create public database link, o nome do DB link. Deixa eu até colocar em minúsculo aqui para ficar mais intuitivo para vocês, né? Para saber que tem essa diferenciação. Então, create public, ou seja, um database link público, database link connect to user destino, lembra do nosso usuário destino? Está aqui. Ó. Aqui que a gente usa ele. Identify by a senha do usuário destino e usem o nosso descritor do TNS que a gente acabou de criar ali anteriormente. Tá, pessoal? Essa é uma forma de você criar. Eu posso criar de uma outra forma também, passando aquela parametrização do descritor direto na criação. Tá? Não tem nenhuma diferença prática, tá? É só duas formas de você poder criar. Qual que é o detalhe aqui, pessoal? Se eu migrar o meu banco de dados, eu vou ter que levar aqui o meu TNS junto, tá? Eu vou ter que levar aqui o meu arquivo de TNS junto. Por quê? Se eu não levar, a hora que eu for usar o DB-Link naquela novo host, ele vai dar erro falando que não existe o descritor, tá? Então, tem essas duas formas de criar. Onde você passa o descritor. Eu recomendo fazer assim, pessoal, que é até mais organizado, eu acho mais organizado. E também você pode passar aqui com o description diretamente aqui no comando, tá? Então fica create public, database link, o nome aqui é o nome que você quiser, tá, pessoal? Connect to, o usuário destino que nós criamos lá no início, identify by a senha dele e usem, aí eu vou estar passando as informações lá do meu destino, tá? Que seria a mesma coisa que eu coloquei lá no descritor, tá? O headers, TCP, o host aqui, tá? Deixa eu até colocar aqui, eu vou mudar aqui porque eu não tinha colocado. Só para ficar exatamente como estava no descritor lá. O host, a porta 1522, né, como a gente tinha visto lá antes. O service name era o quê? PDB01. Tá? Então, esse comando aqui de criação funcionaria da mesma forma que aquele que a gente viu anteriormente. Tá? Vamos criar os dois? Eu até coloquei nomes diferentes de todos aqui para vocês verem a lista aqui aparecendo. Vou criar no origem, tá, pessoal? Estou no origem. O DB-Link é criado no origem, de onde você quer que acesse, né? E aí eu vou criar também esse outro aqui, ó, só para vocês verem. Ó, criado. Vamos validar? E eu estou criando aqui, pessoal, neste caso, só para vocês verem, com o sys, tá? O show user. Ah, mas eu poderia criar também com o usuário, né, que tem o privilégio, que é o que a gente vai fazer com o privado aqui. Tá? Como o sys já possui o privilégio, ele vai deixar eu criar. Tá bom? Mas eu estou fazendo aqui com o sys, como eu falei para vocês, não recomendo vocês usarem o público. Tá? Estou fazendo com o sys, só para vocês verem o comando de criação. Vamos fazer a consulta aqui, ó, ver os DB-Links existentes. Aqui, ó. DB-Link, user destino. Aqui, ó, um deles
eu estou usando aqui o host vai aparecer, no host vai aparecer o descritor, tá? E no outro vai aparecer o descritor completo aqui, assim, digamos, né, por assim dizer, tá? Então, só para vocês verem a diferença, tá? O nome do DB-Link, o user que eu coloquei, tá? E o owner dele. O owner público, por quê? Porque não vai aparecer o CIS, tá, pessoal? Na denominação do CIS, ele fica como público mesmo. E a data de criação, tá? Beleza? Então, aqui mostrei para vocês como é que a gente cria o público, tá? E agora a gente vai criar o DB-Link privado, tá, pessoal? E aí o DB-Link privado eu vou estar usando aqui um usuário chamado HR, tá bom? Que nesse caso aqui ele vai simular o meu usuário aqui na minha origem, tá? O usuário que eu vou estar usando para criar o DB-Link, tá? Imaginem assim, pessoal, nesse caso aqui é interessante você fazer dessa forma. Imagine que o meu usuário HR é o usuário da minha aplicação aqui no origem, que tem todos os objetos da minha aplicação. E esse usuário precisa consumir os dados lá do meu destino. Nesse caso, é interessante você criar dentro do próprio usuário que possui os objetos ali no seu origem, tá? Para facilitar, a questão do acesso, né? Se você cria dentro do usuário da aplicação, o DB-Link, ele já está lá, o DB-Link, você já usa, faz as consultas e consome os dados do destino, tá bom? Então, nesse caso aqui do privado, recomendo, né, você criar com o usuário da aplicação, tá? Da própria aplicação que você quer que consuma os dados do destino, tá? Então, eu vou conectar aqui o HR, esse usuário aqui, ele já está... Ele está habilitado aqui para conexão, está no meu origem, está lá conectado, show user, certo? E aí ele já possui objetos, ó. Vem aqui select, table name from user tables. Ali os objetos que ele possui, tá? Esse esquema HR, pessoal, é aquele famoso esquema HR de Human Resources da Oracle, que você consegue habilitar aí, tudo mais, tá? Eu estou usando ele aqui para vocês entenderem e simular essa questão de que o meu usuário da aplicação aqui no origem, ele vai se conectar, né, lá no meu destino, tá? E é interessante você fazer dessa forma. E aqui eu já coloquei o comando de criação, é o mesmo aqui do public, a diferença é que não tem o public. Tá, pessoal? Então, ele vai estar aqui dentro dele. Então, ó, mesmo comando, create, sem o public, database link, esse cara, connect to user destino, identify by, a senha e usem o BD destino. E aí eu coloquei aqui também aquele outro, tá? Create database link, o nome do database link, connect to user destino, o usuário que a gente criou, identify by a senha dele e usem passando aqui as informações do descritor aqui embaixo, tá? Deixa eu alterar também, porque eu não tinha alterado ali de cima, né? O IP, o host é o IP, né? Nosso IP. Ó, perceba que nesse exemplo aqui que eu tinha colocado, ele está com o domínio, né? Ó, host ponto o domínio. Caso tenha aquela questão do global names, tá? 1522, a porta 1522, o service name é o PDB01. PDB01. Beleza, só porque quando a gente for testar lá, pessoal, ele funciona certinho. Tá? Então, eu vou criar. Beleza, criei. Aqui o DB01, o priv01, né, o priv02. Eu coloquei com nome diferente só para a gente ter a lista de todos, tá, pessoal? Então, ó, tá criado. Tá? E o usuário, eu não atribuí, tá? Mas é porque o usuário já tinha o privilégio, pessoal. Esqueci de mencionar, tá? Antes de fazer a criação do DB-Link, você precisa atribuir o privilégio, tá? Grant, create database link to o usuário. É que eu esqueci de falar aqui que o usuário HR já tem. Tá? Mas você faria com o CIS, tá? Como é que faria isso? Só para vocês verem, tá? Inverti a ordem aqui porque eu esqueci, tá, pessoal? Ó, se eu vier aqui, SQL para os bases DBA, eu vou colocar aqui, ó, HR.
create database, grant create database link. Deixa eu HR. Ó. Atribuir o privilégio, vou conectar. Connect hr/hr. Bom, aqui ele vai dar problema se eu tentar criar de novo, né? Porque os DB links já existem. Tá? E aí vamos validar. Aqui no caso, eu vou tentar fazer com... Eu estou aqui usando DB links, tá? Eu vou validar. Eu vou sair aqui, ó, e vou entrar com o sys, tá? Aqui, sysdba, e executar aqui o comando, ó. Vocês vão ver. E aqui agora eu tenho, ó, o owner HR, ele possui esses dois DB links aqui, tá? Eu posso executar esse cara aqui dentro do HR? Posso, pessoal. Você vai ter que usar aqui, ó, o user DB links, tá? E aí ele vai mostrar só o do HR. Mas aqui, como eu estou vendo de todos, para mostrar para vocês, né? Mas aí ele mostra também aqui quais owners, quais usuários possuem DB links, tá, pessoal? Então aqui o HR possui e tem aqui os do sys também. Tá? O HR possui um privado, na verdade ele possui dois privados ali, né? Um com o descritor, passando o nome do descritor do TNS, e outro com o passando ali a string inteira, né, digamos assim, da conexão. Tá? Então, percebam aí que agora eu tenho aí os dois criados. Tá, pessoal? Então, esse é o comandinho para vocês poderem criar os DB links. Beleza? Bom, e agora, pessoal? Agora é testar, né? Temos aqui os DB links criados. Vamos testar. O próximo passo é testando, né? Vamos colocar testando os DB links. E aí a gente testa no origem, né? Eu coloquei aqui, ó, algumas formas que a gente vai testar isso, tá? Uma forma bem simples de testar um DB link, pessoal, é com a tabela dual. Dual sempre vai funcionar, tá? E aí eu coloquei também aqui aqueles objetos da aplicação lá do destino, que a gente testou logo no início lá, tá? Então eu coloquei aqui um select para cada um e tem que funcionar só para qual? Para o empregado. Dependentes de endereço não é para funcionar, tá? Então vamos fazer acontecer aqui, tá? Então eu estou conectado aqui no meu origem e a gente vai testar aqui, tá? Então show user, estou conectado com o sys, vou testar os dois do sys aqui primeiro. Como todos estão apontando para o mesmo banco com o mesmo usuário, então dá para testar todos aqui, tá? Os do sys é um database link público, né? Deixa eu pegar o nome aqui, ó. Public DB link. Eu vou testar só um, tá? Porque eu criei os dois aqui, né, pessoal? Mas eu criei só para mostrar essa forma de fazer aqui, tá? Mas eu vou testar só o DB link pub 01 e o DB link priv 01 de ambos, tá? Só para a gente não delongar muito aqui no vídeo. Então, o público, aqui eu testo, se eu vier aqui e fazer, ó, ele retorna, tem que funcionar. Então, ele retornou ali para mim. A tabela dual, aquela tabela virtual que a gente consegue fazer os testes, né? Ele traz aqui esses campos, tá? Agora vamos testar aqui, ó, hora da verdade. O público, né? Esse cara, ele tem que acessar essa empregados. Beleza, acessou, ó, trouxe os dados aqui tudo bonitinho. Essas outras aqui, em teoria, é para ele não acessar. Vamos ver se isso vai dar certo. Ó, label não existe. Ou seja, é isso mesmo, não era para acessar. E agora? Ó, também não existe. Tabela de endereço também não existe. Tá? Então, funcionou, certo? A gente está acessando aqui nesse momento com um DB link público, tá? O que eu não recomendo, tá, pessoal? Lembrando, né, de toda aquela conversa que eu falei para vocês ali anteriormente, do DB link público. Mas para testar aqui o acesso, ele funcionou. As duas tabelas que não tem privilégio não acessou e a tabela que tem privilégio, aquele usuário do outro lado acessou. Tá? Aqui também é um critério de segurança, igual eu mencionei lá no início. Tá? Agora vamos testar com o privado. O privado é o quê? Ó? Tem que estar com HR.
Beleza? Certo? Qual que são os DB-Links privados, né? Os privados do HR, tá aqui, ó, priv01, priv02, tá? Mas antes disso, pessoal, vamos testar aqui, ó. Eu falei para vocês que o DB-Link público qualquer usuário acessa, né? Vamos lá, hora da verdade? Vamos testar? Eu estou testando aqui, ó, o DB-Link público aqui é o do CIS público, tá? Olha lá, ó, pessoal. Viram tanto que a questão é sensível? Olha só. Estou aqui com o usuário HR, show user, usando um DB-Link público, um DB-Link que o CIS criou, que o usuário CIS criou, tá? Os outros dois aqui é para dar erro também, porque eu não tenho um privilégio lá do outro lado. Mas percebam, eu estou usando um DB-Link que não é do HR. Logo, eu consigo acessar, né, se ele tiver o privilégio lá do outro lado. Tá, ó, show user. Só para mostrar para vocês aquela questão do critério de segurança. Tá? E aí, agora eu vou testar o privado. Ó. DB-Link priv01. Vou mudar aqui. Mudar em todos. E aí ele tem que funcionar também, né? Agora eu estou usando o dele. Ó, tá lá. Estou usando o dele HR. É para ele funcionar esse select aqui também. Ó, trouxe os dados. E aí essas outras duas aqui, já vou executar as duas de uma vez. É para dar erro. Beleza, deu erro. Estou acessando só o que eu preciso. Tá? Mas percebam, né? Aquela questão da segurança, né? Eu estava fazendo uma consulta em um DB-Link público. Tá? Então, tanto quanto problemático, né? Você ter todos os usuários acessando um DB-Link público. Tá? E o contrário não é para funcionar, percebam. Eu vou sair aqui, ó, e entrar novamente em SQL Plus / DBA e tentar usar o do HR, ó, DB-Link Priv. Vamos ver se funciona? Beleza, não funciona por quê? Porque esse DB-Link aqui, ó, DB-Link 01, ele pertence só ao esquema HR. Tá? Se a gente vier aqui novamente, ó, fazer a consulta. Pertence ao HR, por isso que eu não consigo acessá-lo. Tá? Por quê? Porque nessa conexão aqui eu estou com o CIS. Tá? E isso funcionaria para qualquer outro usuário. Tá, pessoal? Show user. Não é porque eu estou com o CIS que funciona ou não funciona, tá? É porque eu não criei outro usuário aqui para testar. Mas isso funcionaria para qualquer usuário que tenta acessar um DB-Link que não é dele, tá? Ou seja, porque o DB-Link priv01 é de quem? Do HR. Beleza, pessoal? Ficou claro aí toda essa questão de como cria, como é que ele acessa do outro lado, principalmente esses critérios de segurança. É importante vocês entenderem bem essas questões para não fazer aí o DB-Link, né, um DB-Link público, para não ter uns acessos que não precisam, essas coisas e tudo mais. Beleza? Então, criamos DB-Link, testamos e agora o que? Dropar. Como é que apaga o DB-Link, pessoal? Quando você estiver fazendo o ajuste aí dos DB-Links que são públicos e colocando eles como privado. Dessa forma, drop database link para privado e drop public database link para os públicos, tá, pessoal? Só não existe alter de DB-Link, tá? Eu quero ajustar, tem que dropar e criar de novo do jeito que você quer, com ajuste, tá? Então é assim que funciona, infelizmente. Não tem alter para DB-Link. Então vamos dropar? Vou dropar os dois públicos aqui, ó. Eu estou com o usuário, já estou aqui com o usuário CIS, né? Vou dropar aqui o dele, ó, os dois dele, ó. Drop user DB-Link 01 dropado e vou dropar o 02. Vou só alternar aqui, ó, 02 dropado. Se a gente vier aqui e fizer a consulta lá novamente, percebe que agora tem só o HR. Consigo dropar o do HR? Vamos testar. Ele não é público, né? Ele é privado, então eu teria... Vou testar aqui nas duas pontas, ó. Vou tentar aqui com o privado. Não, porque ele não existe. E público também porque não existe, porque ele não é público. Como é que eu teria que dropar? Teria que conectar. Connect HR/HR. Certo? Eu vou dropar aqui o 02 e vou deixar o 01 lá, só para vocês verem.
Ele é público? Não, ele é privado? Sim. Se eu tentar fazer com o público, ele nem deixa lá. E até porque também não existe. Eu posso dropar só o que ele tem. Database link dropped. Tá? Então eu vou sair aqui, ó, entrar novamente. Vocês vão ver que vai ter só o database link, aquele privado sem a descrição completa. Tá, pessoal? Então, para vocês verem aí toda essa dinâmica em relação a DB-Link, como é que funciona, como é que cria, o entendimento desses critérios de segurança que são bem relevantes. Tá? Então, a gente viu aí, né, todo esse passo a passo de como criar, né, e deixar operacional aí os database links, beleza? Então é isso, pessoal, vimos aí, né, como é que a gente faz para criar um DB-Link de Oracle para Oracle. Mostrei para vocês todo o passo a passo, né, todas as etapas que precisam ser feitas. Fiz algumas considerações sobre segurança, né, de como deve ser tratado os DB-Links em relação a isso, né, para você evitar problemas aí em relação aos dados e tudo mais, tá? Então, espero aí que tenha ficado tudo claro. E a gente viu aí todo esse passo a passo. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aí. Ajuda a fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Acione o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Conto com a colaboração de todos vocês, isso é muito importante. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.